Pode tudo. Pode tudo. Olá, mais uma vez com você. Muito obrigado por estar aqui conosco no Pode Tudo. O programa de hoje vai tratar de um assunto que é desejo de muita gente. Eu não sei percentualmente quantas pessoas têm esse desejo, mas eu sei que no mundo são muitas pessoas. O sonho americano, muita gente deseja sair do seu país de origem, do Brasil, do México, dos países da América do Sul, para ir para os Estados Unidos. Enfrenta uma porção de dificuldades em busca do sonho americano de uma vida melhor. Já teve outros fluxos migratórios de outros países, da Europa para o Brasil, da Europa para os Estados Unidos, quando começou esse chamado sonho americano. Mas para falar disso, nada melhor do que quem morou lá, quem viveu esse desejo de sair do Brasil, buscar uma vida diferente da que tinha aqui, o que sofreu, como é que foi, é fácil, é difícil, até para orientar aquelas pessoas que querem fazer esse caminho em busca de uma vida melhor. Sonhar é um direito de todos nós. A busca da felicidade individual é um direito de todos nós, não cabe crítica alguma. E a gente torce para você, se tem esse sonho, que tudo transcorra da melhor forma possível. Por isso nós reunimos aqui hoje, para este Pode Tudo, duas pessoas queridas que sabem o que é realizar este sonho. O William Rodrigues, o Will Jean, como ele é mais conhecido, prazer enorme de receber aqui. Já é cidadão norte-americano porque viveu lá muito tempo, vai e volta, né? 30 anos, uma vida, né? Tem mais tempo de Estados Unidos do que de Brasil, na realidade, né? Boa. Tô com 56, fui para lá com 26, então 30 anos dos Estados Unidos, mas os últimos 15 anos dividido entre idas e vindas com projetos sociais no Brasil. Mudou muito o pensamento sobre dinheiro, né? O que leva a gente, a maioria das pessoas que vão para os Estados Unidos é dinheiro. Então chega uma hora que não é mais o preço, passa a ser valor. Então você valoriza as coisas que você gosta, o que te faz sentir bem, e às vezes dinheiro não compra isso, né, Cassim? É o que nós vamos falar. E aqui também o advogado Thales Guimarães Matos. Thales, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Eu que agradeço, Cassim, a oportunidade de estar aqui e da gente bater esse papo legal, interessante, e tenho certeza que interessa muitas pessoas, né? Essa questão dos Estados Unidos aí, de viver o sonho americano. Será que o sonho americano realmente existe? Se vale você a pena. viveu se vale a pena. Um tempo menor do que o Will, né? Você foi por uma temporada menor, mas viveu apenas essa expectativa de ir como é lá e depois voltar. A saudade, inclusive, das pessoas que ficaram aqui. Exatamente. Mas vamos falar desse sonho americano. Eu falei no começo a respeito dos fluxos migratórios. Hoje é a grande democracia do mundo, é o centro do capitalismo mundial. Todo mundo fala que é a terra da oportunidade. Ela já foi uma terra de oportunidade muito maior no passado, mas hoje ainda fascina. Continua. Basta ver o fluxo migratório na fronteira seca dos Estados Unidos com o México. Quantas pessoas arriscam a vida atravessando ali, muitos morrem, muitos são presos, muitos são extraditados, sofrem, perdem dinheiro. Como é que foi sua ida para lá? Por que você decidiu ir em busca do sonho americano, Will? Eu acho que já tinha um desejo de ir para os Estados Unidos na minha mente. O engraçado é que ele começou de uma forma divertida. Eu fugi de casa por causa de uma namorada em Belém do Pará e falei que estava indo para os Estados Unidos. Só que eu cheguei em Belém do Pará, a mãe dela era promotora de justiça, acabou ali o sonho de ir para os Estados Unidos. Vai voltar por bem ou vai voltar por mal? Então vou voltar por bem. Aí fiquei uma semana lá, comi muito tucupi, vatapá, sei lá o nome dos negócios lá, o tacacá, e voltei para cá. E nisso... Voltou para comer piqui. Para comer piqui. Né? E aí depois disso aconteceram algumas coisas, num período de 1 ano e meio, eu fui trabalhar na Pepsi Cola e fui responsável por 72 cidades, mas na cabeça o sonho era de ir para os Estados Unidos.
E chegou a hora. Não sei se você se recorda, a Coca-Cola fechou em Goiás por um ano, problema na água. E esse período a Coca-Cola vinha do Rio de Janeiro e é totalmente diferente o sabor, porque o segredo está também é um número que tem alcalina, água alcalina, o pH da água. Por aí. Então a Pepsi Cola bateu recordes mundial e as pessoas que eram donos de distribuidoras, todos foram convidados aí para os Estados Unidos, inclusive o meu chefe. Então todo mundo foi, eu fiquei, alguém tinha que ficar. No que ele foi, ficou 30 dias, eu já comecei a mexer os papéis para mim poder ir. E a minha desculpa na embaixada americana, por que todo mundo foi e você não foi? Eu falei, alguém tinha que trabalhar. Aí, carimbo, B1, B2, trabalho e turismo. E eu nem sabia o que era isso, o que isso queria dizer. Então eu vou parar aqui para falar uma coisa só para vocês que estão assistindo, que eu estou começando pelo final. O final é o seguinte: se você quer ir para os Estados Unidos, eu vi aqui no corredor. Suba o primeiro degrau com fé, não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Quem falou isso foi Martin Luther King, eu fui na casa dele em Atlanta, então esse é o final da história lá dos Estados Unidos. Então vou voltar logo para o início. Não tinha dinheiro, tinha uma loteria na Assis Chateaubriand, fui para Pepsi Cola, perdi um depósito de material de construção, sobrou, depois de pagar as dívidas, $1. Esse $1 foi o que eu entrei nos Estados Unidos. $1, que virou 50 centavos lá no aeroporto internacional de São Francisco, que eu usei o payphone para ligar para um amigo me buscar, sobrou 2 moedinhas de 25 centavos. Você tem coragem de ir para Trindade com R$5? Eu fui para São Francisco, na Califórnia, com R$5. Então, se você tem a vontade de ir para os Estados Unidos, vá. Não dê ouvido para a negatividade das pessoas. O Brasil, infelizmente, é o maior país católico ou cristão do mundo, onde as pessoas, ao invés de acreditar em Deus e falar vai com Deus, ele tenta te podar o sonho de ir. Então eu cheguei em São Francisco, no mesmo dia eu arrumei emprego. Aqui eu saí da televisão, eu desfilava, mas não tinha dinheiro, né? Era quebrado. Mas cheguei lá e arrumei emprego no primeiro dia de entregar pizza. E de entregar pizza fui lavar prato, depois de entregar pizza, e depois virei gerente. Casei, tive filhos, e a história é muito longa. Eu sei que o Thales tem a história dele para contar, e a minha vai por partes. O sonho americano realmente existe. It's the land of opportunities. Eu conheci muitos artistas de Hollywood, muita gente famosa, desde Tom Jones, Louis Rose, Nancy Wilson, nomes famosíssimos, atores dos filmes que eu mais queria assistir, mas não tinha tempo porque eu tinha que trabalhar, que era o Star Wars. Chris Christopherson é o cara do cabelo branco, da barba branca, e eu conheci ele em 1997, e o mais engraçado, para quem gosta do Johnny Cash, ele tinha um ônibus preto, ele só vestia calça preta, camiseta preta, e a camiseta era o Johnny Cash com aquele dedão, né, que ele é bem desse jeito. E o Chris Christopherson não saía da Haight Street, que é a rua dos hippies, enrolava um baseado, fumava do início ao fim, e ele ia tocar no show do Coconut Grove, a casa mais cara dos Estados Unidos. E ele tocou por 4 noites com a mesma roupa, sem tomar banho, tomando ácido, fumando um baseado, bêbado, numa casa onde o pessoal ia de fraque. Buscava você em casa de limusine, você vinha numa Rolls Royce tomando uma champanhe cristal que custa $200, $300 a garrafa, uma mesa com mais de 10, 15 funcionários, e eu era o lavador de pratos. E nisso o sonho foi acontecendo. Conheci a mãe dos meus filhos, que era americana, ficou grávida, casei, tive filhos, veio o papel, né, a documentação, green card no início, tive um time de futebol. A história é muito longa para 1 hora de programa, então eu tenho que sair pulando de um lado para o outro. A gente vai conduzindo essa conversa, pontuando para que algumas fases dessa sua permanência nos Estados Unidos sejam mais esclarecidas e destacadas, né? Thales, por que você foi para os Estados Unidos nessa temporada menor? Mas claro que teve uma força motora que te levou para lá. Assim, a minha situação, parecida com a de muita gente, é questão financeira. O cara sair daqui do país de origem dele, onde ele tem a vida estabelecida de alguma forma, tem família, tem amigos, tem a vida dele,
Pessoa que se propõe a sair daqui para ir para os Estados Unidos, igual você falou na abertura aí, é o país, até então, a principal economia do mundo, capitalista, e que tem realmente oportunidades. Eu fui para lá em 2015, após aquela época ali da Dilma, né, que estava tendo o país vinha um baixo astral no baixo país, astral, vinha uma sucessão de coisas que estavam ocorrendo ali, a economia estava... Eu fechei meu escritório e falei, vou achar um jeito aí. Já tinha pessoas que já estavam lá e estava tocando a vida lá. Falou, vem? Falei, vou. Fui, cheguei lá, terceiro dia, já estava trabalhando. Primeiro dia você desce do avião, tonto. É longe pra caramba, é o pinga-pinga de avião, sabe? Para aqui, para ali, é a passagem mais barata. Passar na imigração. O medo. Então, assim, você vai no mais barato, porque acabou o dinheiro no Brasil, você vai achar um rumo de alguma coisa pra você fazer. Para empreender aqui, é um risco muito alto. Então, sobra um dinheiro aqui, vamos embora. E fui. Cheguei lá em 2015. Primeiro dia você desce do avião, compra um iPhone, porque lá as coisas funcionam com iPhone. Samsung lá não roda. E aí abre conta no banco, já marca o... Você fez aquilo que o brasileiro tem que fazer para arrumar emprego. Telefone e conta no banco. Telefone, conta no banco e já providencia a drive license, que é a carteira. Isso na Califórnia, não são todos os estados, né? São poucos os estados que você tem acesso a ter uma carteira de... a Califórnia é o coração dos Estados Unidos economicamente. A economia da Califórnia continua sendo mais poderosa que a metade dos Estados Unidos juntos, né? E é um estado santuário, do seu ponto de vista. Santuário quer dizer que a imigração não atua da mesma maneira do que num estado republicano. A Califórnia é democrata. Então lá facilidade para você ter alguns documentos necessários para você sobreviver lá. Então como é que você vai dirigir sem carteira de motorista, sem drive license? Então, alguns na Geórgia, que é do outro lado da costa leste, eles usam a carteira brasileira internacional, que você paga em alguns lugares aí, e você pode usá-la por 6 meses como turista. Mas se você estiver trabalhando, ela não tem valor, ela é para turismo. Mas você conseguiu, pelo menos nesse terceiro dia que você conseguiu emprego, você já se manteve lá. Você leva uma reserva, uma pequena reserva, não cheguei lá com $1, igual eu. Mas, assim, uma pequena reserva. E mesmo considerando, não era muito dinheiro, acho que era menos de $3 mil. Eu já sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu ia comprar um carro para trabalhar. A gente já sabia, já tinha estudado mais ou menos ali tinha um amigo que te esperava. Quais eram as oportunidades que você podia fazer para trabalhar. Então, respondendo essa pergunta, eu fui lá em busca de uma oportunidade, melhor qualidade de vida, sei lá, uma oportunidade para trabalhar. O brasileiro sai daqui para trabalhar. Sim, mas você deixou família. Eu deixei família. É uma coisa que eu penso sempre, me preocupa com os imigrantes, a saudade. Como é que você conseguiu viver, assim, trabalhar a cabeça, como fica alguém que deixa a família aqui? Exato. Então, assim, a questão, eu fui como visto de turismo. Não pode trabalhar. 6 meses. E eu não estou aqui incentivando a ninguém fazer isso, se é que vocês me entendem. Mas eu fiz e eu me penitencio. Me penitencio com isso. Perante o tio Sam. Cada um sabe o que faz. Eu não estou aqui para promover migração ilegal. Mas acontece assim. A maioria das pessoas vão dessa forma. E o motivo de eu voltar foi antes dos 6 meses, que era a permanência que eu tinha lá. Voltei justamente em relação à família, porque a esposa... Eu tinha, na época eu tinha minha mãe ainda, minha família, eu tinha criança pequena, então voltei por esse motivo. Então eu tive uma breve experiência nos Estados Unidos. Não pode dizer nem que eu morei lá. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos e que me oportunizou ver qual que é a realidade
americana. Se esse sonho existe mesmo. No meu ponto de vista, existe sim. Agora depende da pessoa, do que ela está buscando. Aquela história de qualidade de vida, que não sei o que, isso é papo furado. Qualidade de vida você tem aqui. Você acorda 7 horas, anda 5 minutos para chegar no seu trabalho, 6 da tarde você está em casa, sábado, domingo você está de boa. Lá não. Não, mas eu vou... Igual um amigo meu fala, igual um amigo meu fala, Will, ele fala assim, eu liguei para ele tava lá, falou, pô, Thales, pô, Talão, aqui todo dia é segunda-feira. Falei, meu irmão, mas prepare-se assim, para isso, é isso aí, entendeu? Só uma coisa interessante, eu quero destacar aqui, que tem o Thales e o Will. Os dois são aqui, de Goiás, não se conheciam aqui, acabaram se conhecendo em São Francisco, né? E depois estão se reencontrando aqui no estúdio. Olha bem, olha como é que o mundo é pequeno. Dois imigrantes, 2 brasileiros, 2 goianos que se conheceram nos Estados Unidos e estão se reencontrando. Nem sabia aqui que ele no estava vindo pro estúdio. Do Pode Tudo. Olha, aqui pode tudo, realmente. Viu? Mas tem pouco goiano lá, né, Will? Tem pouco goiano. Aí o que eu ia falar, Cassim, é o seguinte: ele foi em 2015, eu fui em 1993. São 2 épocas totalmente diferentes. Só que eu vivi em 93, 94 foi Copa do Mundo, eu fui pra Copa do Mundo, né? Um menino de Anicuns, pobre, quebrado com $1 nos Estados Unidos. Fui para a Copa do Mundo, assisti jogo da Copa do Mundo, Brasil e Estados Unidos, 4 de julho, é o dia mais importante dos Estados Unidos. E eu estava lá. Data da independência norte-americana, mas aí tem mais um monte. Tem a do México, que é o dia de tomar margarita, tem a da Irlanda, que é da cerveja verde. Então, assim, o que eu posso te dizer também é que não somente as épocas diferentes, as situações diferentes, porque na minha não tinha celular, não tinha internet, né? Não tinha Waze, não tinha computador. Né? Na dele já tinha o celular, já vê a mãe, já vê o pai pelo telefone. Eu, para mim, gastar para falar no telefone com a minha mãe aqui, era o dinheiro que eu não podia gastar, mas eu gastava. Então eu fui eu fui no show do Pink Floyd, né? No primeiro ano. Eu decidi que eu não ia juntar dinheiro logo quando eu cheguei, que eu ia pagar o que eu deixei de dívida para trás, paguei no primeiro mês e fui curtir os Estados Unidos. Eu tinha 6 brincos de carro, uns 6 de carro, 6 fivela aqui, eu andava que nem um hippie na rua, e era massa, né? Era bom pra caramba. Então, São Francisco é um lugar totalmente único no mundo. Aí, nós temos uma cabeça fechada, eu saí daqui muito prejudício. Prejudício é uma pessoa racista, cheia de preconceito. Eu tive isso, que eu vim de um estado machista, paternalista, coronelista. Tudo aqui gira em torno da figura do pai, do homem, né? Então já era assim, só que eu não tive pai. Meu pai morreu, eu tinha 8 meses, fui criado por tia, por mãe, por avós, né? Maioria mulher. Então de repente você chega num país que é liberal, que é tudo aberto, você tá ganhando dinheiro, ninguém tá nem aí. São Francisco você pode andar pelado na rua, não é proibido andar pelado. Tinha um cara malucão andando pelado dentro do aeroporto. O mundo inteiro lá dentro e o cara pelado. Se você não quer ver, não olha. Para umas pessoas é ofensa. Eu pensava que era uma ofensa. Pensava na minha filha, alguma coisa assim, na minha irmã, na minha mãe. Depois a cabeça liberou. Mas aí tem a questão do liberalismo, das drogas, que é bem diferente daqui. Mas aí tem a punição do álcool, que aqui é liberado, lá é a pior droga do mundo. Né? Se vou pegar você com uma latinha de cerveja aberta no seu carro 30 dias depois que você bebeu, você vai preso. E olha que você tá ferrado. Mas se te pegar com baseado na mão fumando, você vai fumar ele do início ao fim e não tem problema. Mas acende um cigarro. Cigarro tem... Não tô defendendo nem fazendo apologia. É um podcast, a gente pode falar, eu tô falando abertamente, não vou vir aqui pregar. Aqui né? pode tudo. Não vim rezar, nem orar. Então eu tô te falando para você acostumar com a ideia. Se você for para Atlanta, onde eu morei 10 anos, eu morei 10 anos em Oregon, morei 10 anos em São Francisco, conheço todos os Estados Unidos, só não conheço o Alasca, comprei uma Scania, rodei os Estados Unidos. Trabalhei para tudo quanto é lado. Então, morei na rua, fugindo da imigração, fui para Las Vegas, vendi uma coleção de CD para ter dinheiro para pôr gasolina, para voltar para São Francisco. Vivi todas as histórias inimagináveis, né? De morar dentro do ônibus, morar na praia, de limpar banheiro de hostel para poder ter o alimento, para comer.
experimentei o ácido, experimentei LSD, não gostei, não é minha praia, os outros gostavam, né? Eu vi filho de delegado da Polícia Federal, que aqui era filho do delegado federal, mas lá era traficante. Chegou em Anápolis, foi preso, queria fazer ácido para vender. Então, assim, nós estamos no Brasil, lá nos Estados Unidos é outra história. Tem droga para você usar para ir trabalhar. Não é cocaína, não é heroína. Heroína com certeza não é, porque é $200 um pico. Você vê o cara na rua todo doidão com a seringa no braço, aí vem o governo e fala assim, cara, vou fazer o seguinte, em vez de você comprar sua seringa e dividir com os outros, nós vamos abrir um lugar e você vai pegar a seringa lá. E você fala assim, pô, o governo está incentivando o cara a usar droga? Não. Tem hepatite A, B, C, o alfabeto inteiro, tem AIDS. Então, ao invés do cara contaminar a cidade inteira, que quem vai pagar o tratamento é o governo, então o mais barato é comprar seringa. Você vai numa boate, no escurinho da boate, tá as mães dos filhos que morreram drogados em acidente de carro, sentadas na mesa, com aquela luz roxa, que você coloca a droga ali e ela fala assim, ó, essa droga não usa, meu filho. Essa droga não presta. Primeiro já não presta, né? Mas essa droga é uma mistura não sei o quê, joga no lixo. O cara joga no lixo e sai para comprar uma que é pura. Então é um lugar que você fala assim, que povo doido, né? Que povo hipócrita. Não, é o país deles. Você tem que aprender inglês e a cultura, porque só falar inglês, até papagaio fala. Se você pega um papagaio aqui de Goiás, leva ele mudo para lá, ensinar inglês, ele vai falar. Então eu acho que o cara não tem que só aprender inglês. Eu acho que ele tem que aprender a cultura. Porque a partir do momento que ele respeita a cultura do outro, o outro respeita a sua. Sim, você está dizendo que aprender inglês é fundamental. Claro, para se comunicar lá num país para onde você foi, é importante falar a língua do nativo do lugar. Né? Mas se você quer viver lá, tem que aprender a cultura. Eu tô percebendo que as histórias de vocês são duas histórias bem distintas, não só pelo tempo que cada um viveu nos Estados Unidos, mas você, pela sua forma de viver, você quis aproveitar a vida. E você, da forma como você saiu daqui do Brasil, você já foi para tentar fazer dinheiro nos Estados Unidos. Exato. Lá são essas duas perspectivas mesmo, Cassim. Você percebe que quem está lá, a maioria, 99,9% dos brasileiros estão lá, né, principalmente nesse primeiro período ali, até entender como é que funciona demora um tempo. Para o país. Anos, né, às vezes. Para como conseguir o documento, essas coisas assim, ainda vai um tempo. Mas as pessoas que estão lá, que vão a trabalho, né, e estão ali dedicadas ao trabalho, estão pensando em juntar. Por quê? Porque qualquer hora pode dar um BO ali, a imigração pega, o que você juntou lá? Você entendeu? Então tem essa questão da reserva. Eu sabia, chegou num determinado momento lá, eu sabia que eu ia voltar. Então aí mais ou menos eu tirei. Saber o dinheiro eu já tirei o pé. Deu para conhecer coisas lá, assim, fora o trabalho, né? Porque... Não, claro. A gente, lá o trabalho não é igual aqui no Brasil, assim, das 8 às... Primeiro você ganha por hora. Você ganha por hora. E schedule, né? Então não é todo dia que você tem um trabalho. Então, vou falar da minha experiência. Sim. Lavei prato. Também lavei prato. Lavei prato, depois trabalhei na churrascaria, né? Lavando prato. Brasileiro. Você chega lá, você tem contato com brasileiro. Aí depois com Cleonir, lá em São Bruno. Aí, eu morei em São Bruno. Aí depois fui surgiu a oportunidade lá de assar carne. Era o assador de carne lá. Aí assava carne. Eu morava 2 quarteirões da churrascaria. Não sabia falar inglês. Aí estava precisando lá de garçom. Porque é rotatividade. Os caras tudo novo, entra, sai, arruma um trabalho. Aí falei, me dá uma oportunidade aí. Eu quero falar, você sabe falar inglês? Eu falei, não sei. Falei, como que você quer atender isso se você não sabe falar inglês? Cara, toca pra mim, né? Se vira. Aí me ensinou lá como é que utilizava a faca pra fazer o corte certinho e tal. Pegou, me deu um aventalzinho, vai lá, né? Fui. Aí trabalha por hora. Aí quando você é garçom, você já recebe tip. Gorjeta. Que é a gorjeta. Então você já aumenta ali. Então ali cada dólar que entra ali é um negócio que tá
te incentivando a crescer. Então, aí depois fui entregar pizza, depois fui trabalhar com peça, e nesse momento ali, você vai pegando uns trabalhos ruins, mas aquilo ali é temporário, as coisas lá acontecem muito rápido. Se dedica... É uma economia dinâmica. Porque é isso que atrai as pessoas. O cara fica aqui um tempo tentando um emprego e acaba não conseguindo, e lá todos que contam, você contando da sua experiência, você contando da sua, e as conversas que a gente ouve de quem foi e voltou, é que consegue com uma certa facilidade, talvez porque não existe tantos entraves burocráticos para contratar nem para demitir. Aí há uma dinâmica melhor nesse fluxo de emprego, né? Não, mas tem. O negócio, Cassinha, principalmente em relação ao social security. A verdade é o seguinte, quem vem aqui não tem a coragem de falar, eu tô aqui, eu não devo nada para ninguém, eu vou falar na bucha, né? Então, agora tem pessoas que não vão falar na bucha, né? Tem cara que sai de lá xingando os Estados Unidos, eu tô aqui trabalhando, imigração me pegou, mas ele não contou que ele foi pelo México, chegou na divisa de Tijuana, se entregou à imigração, ele sabe que ele, ao entregar-se à imigração, eles não vão deportar, porque ele nem entrou. Aí eles vão pegar o passaporte dele, você vai assinar um documento, ele vai te entregar o seu passaporte, para onde você está indo. Eles vão acreditar em você. O engraçado do americano é isso, ele é enganado, ele acredita. Aí, não, eu estou indo para Atlanta. Então tá aqui. Aonde você vai para Atlanta? Rua tal, endereço tal, porque tá tudo naquele papel. Esse aí é o Caicai. O itinerário que o cara te dá do hotel, que ele fala que você vai ficar de turismo uma semana, é falso. A passagem de volta você perde, porque você vai para ficar. Então tem um monte de coisas que as pessoas não contam, que se chama, na minha língua, eu vou falar em francês para não ofender ninguém, é hipocrisia, né? Então um monte de hipócrita que mente, vai para a igreja e mente pra caramba, não adianta ir para a igreja. Então, para falar mentira, você não precisa ir para a igreja, é só contar a verdade da mentira. Então é o seguinte, se você for para Atlanta, é totalmente diferente do que o Thales falou, lá porque eu já morei lá, é construção. Atlanta é o bairro de Piracanjuba que mais cresce no mundo. Só tem gente de Piracanjuba. Você já chega trabalhando de instalar cerâmica, cortar madeira, instalar carpete, madeira, cerâmica, pintura, agora tem o Uber e mais um monte de coisa. A Amazon, um monte de coisa. E mesmo sem papel, você consegue na costa leste, porque lá tem o Tax ID Number. O Tax ID é o número da identidade de imposto do ilegal. Aí você fala assim, é o imposto de renda do ilegal. Do ilegal, Aí você fala, mas é certeza, você vai pagar imposto. Não tenha dúvida. Não, mas peraí, você tá pagando imposto para poder ter o green card se tiver uma brecha. O cara não tá pagando imposto, não, vou pagar imposto. Mas isso eu quero ressaltar. Paga-se imposto, ou seja, de alguma forma o sujeito é taxado. Ele não vai... mas ele é ilegal, mas ele vai para a escola de ônibus, o filho come merenda, ganha uniforme, ele pratica esporte, o imposto lá retorna ao cidadão. Exatamente. Não é igual aqui que vai pelo né, o ralo, né? Ralo é o apelido que a gente dá pro bolso de político, né? É o ralo. Então é complicado. Ralo é bolso de vagabundo, né? Então, foi pro ralo, não foi pro bolso. Tem corrupção nos Estados Unidos? Tem. Vou te falar. E tinha um senador que estava preso por causa de $500. Aí você vai falar, mas o senador foi preso por causa de $500, porque ele não podia pegar aquele dinheiro. Não importa o valor, $500 mil ou $500. Aí se eu for investigar, eu vou te achar o nome, outro dia a gente fala sobre isso. O Martin Luther King, que é um cara que, assisti várias vezes, sou fã da história dele, a casa dele pobre, lá no coração de Atlanta, eu fui lá. A briga dos filhos pela herança do pai é tão feia que envergonha a história bonita do Martin Luther King, mas você tem que ler para você saber. Aí tem um senador, que era o Lewis, que morreu, acho que tem uns 4 anos, que eu sou fã do cara, e ele andava com o Martin Luther King. Como é que eu sei disso? Eu tive que estudar, eu tive que me interessar. Se eu fosse só instalar cerâmica. E outra, né? Quando eu cheguei na pizzaria, eu ganhava acho que $8 a hora nos Estados Unidos. Eu cheguei a ganhar $8 mil por semana. Eu tinha 10 carros na garagem, né? Eu tinha uma casa com 3 andares, era casado. Mas você não teria isso. O sonho americano é justamente isso. Ou seja, você trabalha e tal, mas você tem essa oportunidade. Tem. No tempo que você passou para amealhar esse patrimônio,
Jamais você teria no mesmo tempo aqui se não fosse um golpe de sorte, Jamais. ganhar na loteria, algo do gênero, não? Eu não sei te dizer como seria, porque eu não estava aqui. Mas eu posso te dizer que tem cara que chega nos Estados Unidos que com 2 anos ele tá rico. Tá. 2 anos. O porquê da diferença do tempo, porque eu fiquei acho que 10 anos em São Francisco, não em São Francisco, já fiquei uns 6 anos em São Francisco, depois fui para Sacramento, depois fui para Oregon, e mais alguns anos lá, depois fui para Atlanta. Em Atlanta eu cheguei, em menos de um ano eu fiquei rico. Dinheiro, ganhei muito dinheiro. Mais do que os 10 anos com cerâmica. Nunca instalei uma cerâmica na minha vida. Nunca instalei Mas você pegava, você fazia a contratação. Porque hoje você é difícil de fazer isso, mas quando eu cheguei em Atlanta tinha muito ilegal brasileiro que não tinha papel, eu tinha papel. A diferença era o meu documento. Oi, que diferença, né, mano? Então eu falava inglês, mas não tinha o dinheiro. Eu fui trabalhar pro Rodrigo, dono do Bolshoi Pub, que é meu padrinho, conhece o Bolshoi Pub. Sim. O Rodrigo tava lá. A gente já tinha desfilado aqui em Goiânia, quando era moleque, amigo de infância. Eu vi uma fotografia num jornal de Atlanta. Falei, uai, o que o Rodrigo tá fazendo aqui? Arrumei um jeito de encontrar o telefone dele. Não, velho, você tem papel, vem pra cá. Falei, não, eu sou gerente de uma rede de supermercado, a maior rede de supermercado lá dos Estados Unidos, que chama Safeway. Eu tenho uma carreira, eu vou trabalhar ali e tal. Não, rapaz, quanto você ganha lá a hora? $15 a hora. Rapaz, aqui você vai ganhar 1.000 por dia. Eu falei, esses caras tão doidos. Então a realidade da Califórnia era uma. A realidade da Califórnia era entregar pizza, pizzaiolo, era FedEx, Garçom, lavar prato. garçom. Aí depois veio a Uber. Serviços. Então, hoje a Uber... Serviço. Você chega na Uber hoje nos Estados Unidos, você chega com a conta falsa. Você só tem que comprar o iPhone e alugar um carro. O cara vai te alugar o carro no nome de alguém, ele vai te alugar a conta da Uber no nome de alguém. Aí você fala assim, quando a imigração te pega, poxa, o Cassinho, eu tava trabalhando 16 horas, cara, não tô roubando. A conta era falsa, o carro falso, o cartão de crédito falso, e aí o cara acha que os Estados Unidos é obrigado a aceitar um cara que, ao invés de lutar pela vida decente, a segunda oportunidade, que ele vai ter milhares lá, ele já quer entrar no errado. Já chega fazendo rolo. Mas estamos falando aqui em horário. Eu lembro que o primeiro emprego que eu tive numa emissora de rádio lá em Barretos, na minha carteira de trabalho, tá lá, mas isso foi na década de 70. Era por hora, eu recebia por hora. Trabalhava e recebia por hora. Tava lá. Até hoje eu tenho essa primeira carteira. Aliás, toda a minha documentação eu sempre gostei de arquivar. Lá é um trabalho por hora, mas qual que é a sua relação com o empregador? Certo. Cassim, antes de responder isso aí, o que o Will falou aqui é uma coisa muito interessante. Primeiro ele falou da questão de como que é ali aquele comportamento, do seu comportamento, o cara andar pelado, usar droga, a vida é dele. Isso aí a gente está tratando Constituição das americana, liberdades né? individuais. Quando o momento em que o cara entra lá no Caicai e fala, onde você vai? Vou morar... Você sabe o que é o Caicai? Você entendeu o Caicai? Caicai é esse aqui. Você entra pelo México ilegalmente, se entrega... Você se entrega à autoridade de fronteira, eles te levam lá para uma cadeia. Sala. Te leva pra cadeia lá. Você fica uma casa de uma detenção, semana. Uma semana. E te libera. Depois te libera, te solta. Aí o mundo é seu. Aí você fala que vai pra Atlanta, mas você tá indo pra Califórnia. E isso que ele tá falando é a questão da boa-fé. O americano tem a boa-fé. Então, assim, você vai cansar de mentir pro americano. Cara, na verdade você está mentindo para si mesmo. Mentindo para você mesmo. Você não precisa ali mentir. É a boa fé. Então, mentir para eles, aquela história lá de fazer o juramento em cima da Bíblia e levantar a mão, aquilo ali é real, representa a boa fé do americano. Porque você quer viver em sociedade, o mínimo que se espera é que você haja corretamente e tenha boa fé ali, você não precisa mentir. Então, a partir disso aí, qual que é a sua relação com o empregador? Bem sincero, $40 lá na Mission, você compra um documento chamado Social Security Card. Social Security Card. É o CPF. É o CPF. Você vai lá, liga para um cara, para um mexicano lá, combina com ele, $40. É o cartão de seguro social. É na impressora. O cara faz um negócio na impressora e tira aquele número ali. São 9 números.
como é que você chega lá no empregador? Aí você entra lá no Craigslist, aí vê lá as oportunidades de trabalho, o cara pergunta para você, você tem um social? Aí você fala, tenho. Aí você dá esse número. Ele vai lá, ele sabe que não Que é é falso. Que ele sabe que é falso. Você vê essa cara de latino. Não fala nada em inglês. Não fala nada em inglês. Vai lá, preenche o negócio ali. Na Califórnia tem o Tax ID. Tax ID. Aquilo ele já conta um negócio. Fala, beleza, preenche. Faz um formulário, faz um contrato de trabalho. Você não vai ter carteira assinada. Você tem um contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho é o seguinte: se a empresa tiver menos de 50 funcionários, a empresa é obrigada a entregar para a imigração. Menos de 50, não. É por isso que o cara passa, porque ele não é obrigado a ligar para a imigração. Então, eu preenchi esse formulário uma situação, porque eu fui trabalhar lá perto de Serramonte, lá na Ford, lá. Só que era subcontratado, era terceirizado. Então era uma empresa que fazia a contratação, acho que era nessa situação aí. Fazia a contratação e eu ia prestar o serviço lá. Trabalhava 4 horas lá nesse lugar. Só que à noite entregava pizza, aí tinha o Uber Eats. Tinha 3 empregos. 3 empregos, você não para. Eu tinha uma folga por semana, que era o dia de eu lavar roupa, entendeu? Mas também acontece uma situação, não sei se aconteceu com você, ou em determinado momento, o dia que você está off, parece que você está perdendo dinheiro. Você está perdendo, porque você trabalha o tanto que você der conta. Lá você trabalha ganha $400 por dia, aí você vai tirar um dia domingo para você descansar. Aquela sensação aí que você está perdendo. Aí você está deixando de ganhar $400. Você pensa assim. Você pensa assim, imagina, $400, 4 domingos é $1.600. Se você pôr em reais, R$8.000. Agora, esse ritmo louco, segunda a segunda, isso aí não é. A pessoa não aguenta trabalhar. Isso. Chega uma hora que esgota. Esgota, pira a cabeça, a pessoa tá ali, vem outras questões na cabeça, você sente muita saudade, dá depressão, dá uma porrada de coisa ali que te faz desacelerar. Mas também aí você começa você já está entrosado, conhece pessoas, surgem empregos melhores. Qual que é a ideia, assim? Trabalhar menos, ganhar mais. A ideia é essa, né? Então, assim, você vai surgem trabalhos ali que você não precisa tanto. Sim, mas você disse aí que chegou sem falar inglês. Sim. Mas vocês fizeram uma imersão, ou seja, vocês mergulharam numa cultura. Total. Então, deu para aprender inglês, ou seja, ainda que fosse só pelo aprendizado de inglês, deu para ficar fluente? Não, no meu caso não. Claro, obviamente. Tudo bem, mas mas quanto mais tempo eu passo no Brasil... Aqui, na verdade, estamos conversando justamente para isso, para orientar aqueles que querem ir para passar uma temporada, aqueles que querem ir para morar e quem sabe um dia virar cidadão norte-americano ou passar uma temporada e só ganhar o green card. Então as duas características são importantes para que a gente possa deixar quem está nos acompanhando ciente dessas duas situações que são diferentes. Assim, aí a gente vai entrar na questão acadêmica aí de comunicação. Um prazo curto igual o meu, a gente aprende a comunicar. A gente não aprende a falar, a comunicar. Você sabe o preço da pizza, thank you very much, have a nice day, da direita ou para esquerda. Eu entregava o negócio lá pro cara lá, o cara toda vez me fala tora, eu falei que é isso, tora. Aí ele pegou o papelzinho lá. Total. Porque é touro. Porque lá algumas palavras, principalmente na Califórnia, eu tenho lá atenção de... Eu não lembro a última vez que eu escutei um how are you, que é o que você aprende na escola, né? How do you do? How you? What's up? How's going? Fica parecendo aquele caso do sujeito falou assim, fala inglês? Eu falei, falo. Qual? Você fala, eu falo muito bem. Então traduza para mim. Meu gato caiu na piscina e morreu. Ele falou assim, my cat, glub, glub, water, and not more, miau, miau.
Mas assim, essa questão de Não, falar... o é desse espanhol, jeito, aí você foi vai mais ou falar- menos, Vai falar Coca-Cola em espanhol, né? Ou o cara fala, pô, cueca-cola. Não é, cara, é Coca-Cola, velho. Cueca-cola. Ué, é porque você põe um em quase tudo que é. Eu fui árbitro de futebol 20 anos nos Estados Unidos, então eu lidei muito com mexicano, com latino, né? Com salvadorenho, né? Com todos os lugares. E em Atlanta eu lidei muito com russo, alemão, italiano, inglês, né, da Inglaterra. Aí vem as particularidades. A gente é o país do futebol, o British não gosta da gente, o inglês, porque ele acha que ele que inventou o futebol e o brasileiro, né, com relação ao futebol, então tinha essa discriminação. Mas existe a discriminação do negro para com o negro. Eu tinha clientes negros do Canadá que iam trabalhar em Atlanta, que é uma cidade que tem muito negro, pela história de Atlanta. Sul, né, do país. E eles falam assim, cara, eu vou voltar para o Canadá, aqui eu sou discriminado. Mas qual que era A cultura, o jeito dele ser, de se postar, o canadense igual o brasileiro tem, o português e o brasileiro, né? O português de Portugal, que em Sacramento, na Califórnia, que é a capital da Califórnia, tinha muitos portugueses, totalmente diferente. Português não é muito fã de brasileiro, não, né? É baguncento, é preguiçoso. Então, assim, tem um positivo de ser brasileiro e tem um negativo. Então, vamos falar do Lula. Quem quer falar do Lula aqui? O que tem a ver o Lula com os Estados Unidos? Muito. Porque o Lula, nós fomos descobertos como brasileiro, onde era o Brasil, com o primeiro governo do Lula. Né? Até o Lula, Copa do Mundo, eu lembro da Copa do Mundo, sim, porque o Brasil foi campeão, mas com o Lula, não tem nada a ver com política nesse ponto, com o Lula se descobriu, o americano se aproximou muito, o democrata, né? O Obama, são vários aí, a começar pelo Jimmy Carter, né, que está vivo até hoje lá em Atlanta, com 100 e tantos anos, eu fui na casa dele. Então, assim, depende de onde você tá, Cassim. Se você vai para Califórnia é uma coisa, se você vai para Atlanta é outra. Hoje, a última vez que eu fui aos Estados Unidos, 2 anos atrás, eu estava em Charleston, South Carolina, totalmente diferente do resto. Um lugar legal para viver. Aí você vai falar da qualidade de vida. Lá você compra uma casa, lá você arruma um emprego qualquer e vive simples, mas você vai para praia, você vai para Flórida, você vai para Cancún, você vai para qualquer lugar que o seu dinheiro alcançar. Você compra uma Harley, você tem uma caminhonete, uma van, outro carro, você limpa a casa. Assim, o engraçado é que nos Estados Unidos os amigos te ligam para ganhar dinheiro. Ou surgiu um negócio ali, vamos lá, o cara vai dar $100. Aqui no Brasil ninguém nunca me chamou para ganhar dinheiro. Tem uma história interessante que eu li quando o Wilson Fittipaldi, ele deixou a Fórmula 1, né? E foi para a Fórmula Indy dos Estados Foi Unidos. muito na Fórmula Indy. Aí ele ganhou um campeonato naquele ano de Fórmula Indy. E ele ganhou a 500 lá em Indianápolis. Em Indianápolis, lá em Indianápolis mesmo. Ele ganhou e As 500 o milhas. prêmio era $1 milhão. $1 milhão. $1 milhão. Ele apareceu na capa da revista, assim, o carro de fundo, a E cama, tomando a foto leite. que a Bebendo gente leite. chama de compte plongé, ou seja, uma foto que é tirada de baixo para cima, que engrandece a figura, e ao lado uma montanha de dinheiro, que era $1 milhão que ele tinha ganho E no o prêmio leite. de vencer em Indianápolis, né? E depois perguntaram para ele, mas aqui não causa uma estranheza, inveja, alguém com um pacote de dinheiro? Ele falou, não. Aqui é um orgulho, você acaba incentivando as pessoas a trabalharem, ganhar a se dinheiro. esforçarem, a ser melhor para ter dinheiro. É diferente do Brasil, que todo mundo procura esconder o dinheiro que tem, né? Você pergunta para alguém que está bem de vida, e aí, Tá como é que vai? quebrado, Você olha, tá quebrado, mais ou tá menos, ruim, sei não. É diferente. Aqui é difícil. Uma coisa que eu não acostumei aqui até hoje é isso daí. Eu não bebo, então é difícil ir para mesa de boteco. Já fui para ver jogo de futebol com os amigos, alguma coisa. Hoje não. Hoje eu quase. É água, viu? Estou bebendo aqui. Água, Então, assim, eu lembro de estar na mesa, sei lá, 15 anos atrás, vários amigos, e aí o pessoal, pô, vamos lá pro Rio de Janeiro, vamos juntar todo mundo, tal, ó, dia tal. Tipo assim, daqui 3 semanas, num domingo, a gente sai daqui na sexta-feira, vamos ficar sexta, sábado, domingo, nós vamos pra Copacabana, vamos fazer aquilo. E eu empolgando, aí, pô, vamos pro Rio de Janeiro, vai ser legal.
Aí chega o dia, uns 2 dias antes de ir, tá tudo marcado, todo mundo falou que vai. Aí eu ligo pro pessoal, já tava arrumando minha mochila. Aí eu ligo pro pessoal, que hora que a gente vai sair? Vai sair pra onde? Falei, uai, nós não vamos pro Rio de Janeiro? Aquela conversa lá do bar, lá atrás, rapaz, aquilo ali é só conversa fiada, nós só estamos conversando, ninguém vai pra lugar nenhum não. Eu falei, vocês podiam ter me falado, cara, porque eu deixei de ir. Eu falei, não, ele acostuma. Então, essa coisa é verdade, de amigo que tem muito dinheiro, parece que ele tá com medo de emprestar. Né, de você pedir emprestado. E aí tá quebrado, e hoje tem rede social. Aí o cara esquece que falou pra todo mundo que tá quebrado, de repente fica postando coisas, né? Tá viajando, tá comprando coisa, tá feliz, tá rindo. Falei assim, uai, velho, mas o cara não tava quebrado. Falei, não. Então, eu ouvi hoje essa piada aí. O cara falou lá o seguinte, que quem tem dinheiro é igual quem tem pinto pequeno, né? Não fala. O Fernando Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, que é escritor, né? Um texto muito legal, cômico. Ele falou assim: olha, dinheiro é que nem hemorroida, quem tem não conta. É por aí. Entendeu? Mas essa agora questão... lá não, cara. Lá o cara ganha dinheiro e fala: não, irmão, o sol tá aqui. Eu mesmo já falei isso várias vezes. Quando eu comecei a fazer cerâmica, eu formei nessa profissão, tenho um diploma de badeco, né? Auxiliar de pedreiro, servente de pedreiro. E se não era nada disso aqui no Brasil, né? Aqui eu nem olhar, meus tios, avós foram pedreiros, nunca tiveram nada, então eu falei, cara, uma coisa que eu não quero ser empacotador de supermercado e pedreiro. Mas eu cheguei lá, o Rodrigo falou, não, eu tô ganhando $2.000 por semana. Aí eu falei, caramba, como é que você tá ganhando $2.000? Eu sou gerente do supermercado, ganho $2.000 por mês. É uma grande diferença. A família americana é constituída assim, marido e mulher, os dois trabalham. Um trabalha para ter o seguro médico, que é muito caro. Ele arruma um emprego numa empresa para ganhar menos, mas ele ganha o que o dinheiro não compra. Né? Porque se você for ter um seguro para mim, para a esposa, para os filhos, é uma nota particular. Então você trabalha numa empresa, ou o marido ou a mulher, tanto faz. O americano tanto faz. Aqui, o homem que tem que ter o melhor emprego, porque é o homem. Nunca ia se sujeitar, a mulher ganha mais. Isso é uma palhaçada. Mas eu tenho que respeitar a nossa cultura. Porque eu não posso falar mal, porque eu estou acostumado de outra maneira. Então, assim, uma coisa engraçada que aconteceu, eu era a época minha solteira, quando cheguei lá, né? Aqui a gente sai. Hoje eu tô com 56, então eu tô usando as palavras metafóricas aqui, né? Se você sair com 18, 19, 20 anos de idade, você pra pegar uma gatinha. Rapaz, eu já fui pego, abusado, mulher me usava, me largava, eu que ficava ligando, vamos encontrar aqui. Não é o seu dia hoje. Americano é assim. Se você tá fiel, quer ficar com ela e ela quer ficar com você, beleza, aí é uma coisa. Mas se é só azaração, cara, ela tem o carro, ela tem emprego, ela tem dinheiro, ela fica com você se ela quiser, e se ela não quiser, ela vai te falar. Né? Aqui nós não temos muito disso, é o homem que paga a conta, que leva a mulher, que busca em casa, né? Dificilmente você vê uma mulher que tem muito dinheiro que vai buscar o cara em casa. Né? Tem que ser uma mulher muito liberal, a cabeça dele. Uma cabeça boa. Há um avanço muito grande, é muito bom isso, né? Um avanço muito grande das mulheres estão criando assim, uma personalidade. Estão criando, não agora, já criaram uma parte das mulheres, uma personalidade social, jurídica, financeira, e elas decidem o destino delas mesmas. Te dou um exemplo. A relação é bem igual, né? Te dou um exemplo do Bolshoi. Eu vim uma época, Rodrigo, um beijão pra você, te amo do coração, um lugar que eu tenho o maior carinho. O Bolshoi passou por todas as fases e continua de pé. Conheci pessoas fantásticas no Bolshoi, fui gerente por 1 ano. Então o Bolshoi tinha uma coisa assim que eu admirava. A portaria abria 7, 7h30, e ali por volta de 8 horas começavam a vir as mulheres sozinhas, desacompanhadas, aí sentam, vão pro bar, às vezes fumavam charuto, às vezes tomavam vinho, um uísque, alguma coisa, os homens vinham, conversavam e riam e brincavam, e aí dava 10 horas, 11 horas da noite, ela se despedia de todo mundo, pagava a conta dela e ia embora. Achei que legal. Aí passa meia-noite, aí a turma da azaração, a mulher já chega, aí já tomou umas, ela pega o que sobrou. Eu acho que eu não estou falando nada
Pejorativo, né? que vai me diminuir alguém. Não é isso a intenção. Eu tô te falando de que tem esses lugares e os horários. É um público com um objetivo definido. O lugar é o mesmo, mas as atividades, as ações são diferentes. Então, não estou desfazendo de ninguém, diminuindo ninguém. Eu quero te dizer que existem essas mulheres independentes, inteligentíssimas, mulheres capazes, iguais a todas as outras que batalham pelo dia a dia dela, mas ela é independente, ela quer sair para tomar o uísque dela, a cerveja dela, fumar o charuto, exercer a liberdade dela. E não é piranha não tá aí na boca de ninguém não. E aí chega uma certa hora da madrugada que assim, caiu na rede é peixe. Então, ela pega qualquer um. Então, nos Estados Unidos também tem muito disso. Eu lembro, quando eu cheguei, a época da lambada, eu adorava dançar. Eu fui, trabalhei com a Angélica, fui Paquito. Na época dos Paquitos, eu fui Angélica. Então, eu sempre gostei de dançar. E aí, era a época da lambada. Eu lá, pra cá, pra lá e tal. E o engraçado é que em São Francisco, as mulheres chegavam assim e vinha dançar, dançava e tal. Aí a mulher, o pouco inglês que eu entendia, ela perguntava assim... Are you gay, né? Você é gay? Porque, pô, você rebola, você dança, você pega, você gira e tal, e não sei mais o quê. Aí eu falo, mas por que essa mulher tá me perguntando isso? Né? Que ela fala, que porra é essa, né? Que, pô, o que eu fiz aqui? Porque você vem de um país mais fechado, não liberal, então, não, eu sou homem, não era isso, é porque ela só tá perguntando, não é maldade, ela não quer saber se você não faz diferença, né? E a coisa, você morou em São Francisco. Sim. O negócio é o seguinte, nem eu e nem o Thales morou em São Francisco. São Francisco é a referência. Nós moramos em Daly City, em São Bruno, em Foster City, em San José. Atlanta, brasileiro não mora em Atlanta, ele mora em Marietta, ele mora em Kennesaw. Então, o que eu ia falar? Que a gente não frequentava a Castro. A Castro, eu adorava ir na Castro. A Castro é uma rua gay. É a rua gay onde os caras andam pelados, a bandeirona, todo mundo tá ali. Por que eu gostava? Cara, eu trabalhava 20 horas, eu vivia de gorjeta. Você entrega uma pizza de 50, o cara te dá 50 de gorjeta. Como é que você vai ficar com raiva de ir na Castro? Mas a primeira vez que eu fui na Castro foi uma baita de uma sacanagem, uma maneira de falar. Eu era lavador de prato e queria ser entregador de pizza. Aí o gerente, surgiu uma pizza na Castro e eu não sabia o que era Castro. Aí o cara falou, oi, chama aí lá. Região gay. Você vai, uma rua e um bairro inteiro. E depois eu vou entrar no detalhe e eu vou perguntar pro Cassim e pro Thales se eles sabem o porquê. Tem uma vida noturna agitada. Aí eu peguei a danada dessa pizza e lá vai eu pra um bar... todo escuro, eu, cara, sem maldade nenhuma, sem saber de nada, primeira semana, segunda semana, e aí eu entro nesse bar e a bandeira azul e preta, a bandeira, o arco-íris, e eu não sabia nem o que era isso. E eu, com 3 pizzas aqui assim, carregando, não enxergava nada direito, morrendo de medo do cara falar alguma coisa que eu não ia entender. Aí eu entrei nesse bar, totalmente escuro. No que dava um relance de uma luz e tal, e o trem batia uma luz, os homens beijando um no outro, e os calçãozinhos curtos, uns pelados. Aí eu falei assim, nossa, eu tô num bar gay. Cara, totalmente fui respeitado do início ao fim, não teve nada, eu saí de lá impressionado, entreguei as pizzas, recebi minha gorjeta, thank you. E pronto, saí e aquele choque virou uma realidade assim, o mal tá em mim. E aí eu vou fazer uma pergunta para poder passar pro Thales, que a conversa é muito boa. Isso aqui é programa para meses. Você sabe por que São Francisco é a capital gay do mundo? Não sei. Você sabe, você morou lá? Não sei. Você não sabe. Então eu vou falar para vocês, e quem não sabe vai descobrir agora. Quando surgiu a AIDS no mundo, só existiam 2 lugares no mundo que tratavam a AIDS, que eram, você lembra? Não. Paris e São Francisco. Então todo mundo que... Foi um cientista francês, Montanha, que isolou o vírus que causa a AIDS. Isso. Né? E São Francisco, o hospital onde a minha filha nasceu, era o hospital que fazia o tratamento da AIDS.
E eu entregava pizza e a minha filha nasceu num hospital famosíssimo no mundo. É o sonho americano, um cara Qual que é o nome do pobre. hospital, É aquele lá no topo, ali perto da Haight. É a universidade. É da universidade. UCSF. É da universidade. Califórnia, São Francisco. Já entreguei muita negócio pizza assim. lá. Então, é isso. Por que a capital? Não é porque tem mais gay. Não, porque quando começou, os estudos eram ali. Eu morei lá, somando tudo, uns 10 anos. Nunca fui desrespeitado. E a história onde mudou. Esse cara é preconceituoso, um lixo humano. Eu me considerava um lixo humano. De não respeitar as pessoas, a forma de amar das pessoas, as preferências. Hoje, cara, pra mim, Deus é amor. Então, se um homem tem um amor por outro homem, Deus tá ali pra mim. Não me interessa a sua religião, sua igreja, o que você pensa. Vou falar em francês de novo, tô cagando e andando o que você pensa com relação a isso. Por que eu falo isso, Cassim? Porque quando a minha filha nasceu, a Vida, né? Tá aqui a tatuagem da Vida, e o Matheus tá de cá. Quando a minha filha nasceu, eu trabalhava numa pizzaria que tinha ali, sei lá, 20 brasileiros, tudo heterossexual. 19 heterossexual e um gay, que era um cara que eu sinto a maior saudade dele. É primo do Matias, da Muscle Training aqui. E o cara fantástico, amo ele de coração, não vejo há 30 anos, mas é um cara que eu nunca esqueci, que é um cara maravilhoso. E aí a minha mulher, por 3 vezes, a mãe dos meus filhos na época, ela teve que ir para o hospital 3 vezes. Na terceira, a minha filha nasceu. Então eu passei na pizzaria a primeira vez e falei, vai nascer, vai nascer. Voltamos para casa. Passei a segunda vez, 2 horas depois, vai nascer, vai nascer. E voltamos para casa. Na terceira a gente já ficou. E aí eu esperava que os meus amigos heterossexuais fossem visitar a minha filha, porque minha filha nasceu, trabalho com os caras, ninguém foi, com exceção de um amigo, o Denner e mais um amigo, dois foram. E eu já estava trabalhando no Coconut Grove, e eu tinha um chefe, Ron Hartman, que é um cara fantástico, inesquecível, importantíssimo na minha vida, eu guardo no fundo do meu coração sob 7 chaves. Tem alguns homens na minha vida, que é o seu João Elias da Pepsi Cola, que é o pai que eu não tive, meu pai morreu, o Mike Wardroff da rede de supermercados Safeway, por acreditar em mim, nem inglês direito eu falava, e o Ron Hartman. E tem também o Mike, que morreu 2 anos atrás, o Sam Conte, que morreu, bilionário, e mais algumas outras pessoas em Atlanta. Mas o Ron Hartman, ele foi o cara que, quando eu deixei de ser lavador de prata e fui para manutenção, que eu te contei a história, ele era o gerente geral desse super club, que era famosíssimo, riquíssimo, buscava você de Rolls Royce em casa, tomando uma garrafa de cristal, era $500 para entrar em 1997, que hoje deve ser uns $1.500 para você entrar ali e ter uns $2.000. E o Ron Hartman, eu falei para ele, assim, eu fui promovido, tô trabalhando aqui, mas eu quero trabalhar de graça à noite para mim aprender a ser garçom. E ele falou assim, não, mas de graça. Eu falei, não, eu quero aprender. E aí ele deixou eu ir. O Sam Conte, que era o dono do negócio, o mafioso, que ele andava com um telefone que era um tijolo desse, quando chegou o celular, que era um tijolo desse tamanho, uma correntona de diamante, tinha uma Rolls Royce, dois seguranças, e andava com aquelas mulheres do striptease com ele, as meninas do striptease, aquelas mulheres estonteantes. E aí o Ron Hartman falou assim, não, você vai trabalhar. E aí eu comecei a ir. Um dia o Sam Conte chegou lá e me viu de dia, de tarde, de noite. Falou assim, cadê o Ron? Busca o Ron, que era o gerente geral. Pronto, esse cara tá fazendo hora extra. Como é que vocês permitem que ele venha de dia, de tarde e de noite? Quanto é que ele tá ganhando por dia aqui? Nós estamos pagando uma nota para ele. Ele não pode ficar fazendo hora extra, overtime. Aí o Ron Hart falou assim, Sam, ele tá vindo de graça. Ele tá vindo de graça, ele quer aprender o serviço. Eu falei, então pode dobrar o salário dele. Dobrou o meu salário. Nessa conversa, dobrou o meu salário. E aí eu fiquei fã do Ron, mas eu não tinha roupa para ir à noite. Eu não conhecia Goodwill ainda. Goodwill é a loja que vende roupa usada, em qualquer esquina tem uma. Goodwill. Você doa a roupa e eles vendem baratinho, sapato, tal e tudo mais. Colchão, geladeira, fogão, televisão, de tudo. É mais barato você doar suas coisas pro Goodwill e pegar o imposto que você vai abater do que você transportar e levar. Não sei que você tenha coisa muito cara.
E aí eu fiquei muito fã do Ron com essa atitude dele. Não, me deu uns ternos, me deu calça, me deu umas camisas social. Ele era mais magro que eu, parecia um pinguim, né? Apertado, mas eu ia assim mesmo, porque eu não tinha dinheiro para comprar. E aí, no dia que a minha filha nasceu, a mãe dos meus filhos falava assim, ó, o Ron é gay. Eu não tenho amigo gay, não fala que o Ron é gay. Eu não tenho amigo gay, ele não é gay e tal, é meu amigo. E aí, no dia que a minha filha nasceu, o Ron Hartman chegou no hospital com o namorado dele. E ele trouxe flores para minha esposa, chocolates para minha esposa, para mim e para minha filha. Ele trouxe, falou, cara, você não vai trabalhar por 3 dias, você vai ficar com a sua esposa. E eu, não, eu tenho que trabalhar, tal. Não, você não vai. Então, Ron Hartman, wherever you at, I love you very much. Ou qualquer lugar que você estiver, eu te amo. Porque naquele dia, esse babaca preconceituoso se tornou num cara liberal que respeita as pessoas pelo que elas são, pelo que elas fazem, pelo que elas representam. E o Ron Hartman podia namorar qualquer um que ele quisesse, viver a vida que ele quisesse, ser o que ele fosse, porque o que importava para mim era o coração dele, a pessoa dele. Já que você está falando em preconceito, tem o preconceito que você está dizendo de sexual, né? Das relações amorosas. Mas nos Estados Unidos, muitos brasileiros que eu conheço que moram lá, ou que passaram temporadas, ou que viveram lá temporadas e voltaram, ou mesmo pessoas que estão lá, são daqui, quando eu as encontro, mesmo estando lá muito tempo já com cidadania norte-americana, fala do preconceito que o norte-americano tem com o brasileiro. Para eles, nós não somos latinos. O censo norte-americano não considera o brasileiro como latino, embora nós somos embora a gente seja um povo de origem latina, para o censo norte-americano nós não somos considerados latinos. Mas qual que é? Você sofreu o preconceito norte-americano por você ser um estrangeiro, um imigrante do Brasil? Não, Cassinho, eu nunca passei por nenhuma situação de preconceito em relação à etnia, não. Mesmo porque, assim, existe. Mas a formação do país, Estados Unidos, historicamente, primeiro que é um país colonizado. Foi colonizado pelos ingleses, pelos europeus. Mexicano também. O processo de colonização dos Estados Unidos ocorreu por colonização, não foi exploração. Então que vieram lá os povos lá, os ingleses, mas também vieram muitos do lado da Alemanha, aquele povo lá das religiões lá. Então formou ali, moldou essa característica da boa-fé, do falar a verdade, dessas coisas ali, os protestantes, né? Mais para frente, durante todo o período ali, principalmente ali na Califórnia, houve também, na época da corrida do ouro, que atraiu aquela... tanto os 49ers, aquela questão ali, veio gente do mundo inteiro. Então, a experiência que eu tive na Califórnia é que ali você não sabe exatamente quem é quem veio de onde. E não importa. Porque você olha, assim, igual meu pai sempre me pergunta, e o americano mesmo, né? O que é o americano? Cara, o americano é qualquer um. Sabe? Pela capa do livro, você não pode julgar o conteúdo. Então, você vê asiático, você vê muito mexicano. Russo, alemão, francês. Então, assim, eles estão acostumados com as diferenças, principalmente nesses grandes centros. Agora, eu tava... Vai para Kansas, vai pro Tennessee. Você vai vai pro Oklahoma. Pro centro do país, ou pro interior. Ali você vai ver uma população totalmente diferente. Ali é uma situação em que
No período eleitoral, você vai ver isso no mapa dos Estados Unidos. Califórnia é azul, só que assim, nos Estados Unidos a eleição é totalmente diferente daqui. Lá não é o número de votos, lá é o número de delegados. Alguns estados têm mais delegados, né? Porque tem mais pessoas. Califórnia é totalmente lotada. Então a Califórnia tem, se eu não estou enganado, 76 delegados. Aí você vai para Maine, que é pequenininho, tem 2 delegados. Você vai para Nova York, tem 30 e tantos. Também é um estado pequeno que tem menos delegados, mas é um estado decisivo. Pelo menos a gente acompanha as eleições norte-americanas. Na hora que se conta os votos, as ballots, né? A Georgia, que é Atlanta, dessa vez foi a primeira vez em muitos anos que um republicano perdeu, que foi o Trump perdeu. Eu votei lá. Então eu sei que o Trump está sendo processado agora, porque quem contou os votos são republicanos. Então ele deu um tiro no pé muito feio, ficou feio para ele. Um cara que não paga imposto, um cara que deu cano em todo mundo, um cara que era democrata, só não foi candidato pelos democratas porque colocaram a Hillary na época dele, ele ficou grilado, aí ele virou republicano. Ele ia em todos os caucus, que é quando se vai colocar os candidatos, ele participava. Aí tem um dia que você coloca o presidente para fazer piadinha, um fala piada do outro, tira onda com o outro. Não sei se você já viu isso. Já. Né? Lá tem isso, aqui não tem isso. Então, quer dizer, a hora que você olha o mapa, você vai ver azul, que é os democratas na Califórnia, aí você pega Oregon, Nevada, às vezes, aí você pega o centro ali, vai Texas, vai Tennessee, Alabama, vai o centro todinho o interior é mais republicano, é conservador e mais com maior rejeição são a imigração. Imigrantes. Você sofreu? Eu sofri discriminação 2 vezes nos Estados Unidos. Uma com a minha ex-sogra. Porque a gente morava em Oregon e eles queriam mudar para Arkansas, né? A gente fala Arkansas. E aí ela queria comprar uma casa e ir para lá e chamou a gente para passear. Eu fui o tio dela era pastor, nós fomos para casa dele, fiquei lá uns dias. E aí teve um dia que ele falou assim, presta atenção nesse rádio. Ele me mostrou um buraco no chão, encimentado, e tinha um negócio de metal com um cadeado. E aí eu desci esse negócio, eu olhei lá dentro, tinha uma maca, tinha rádio, tinha água, tinha comida. Pô, que coisa que é essa? Aí eu fui entender. Ali é onde passa os tornados, né? Todo ano tem 2, 3 meses que os tornados ficam. Então quando o tornado vem, você tem que pular para dentro desse buraco encimentado, meter o cadeado e se trancar ali, que o tornado leva a casa. As casas são de madeira, não é de tijolo, e ao que o tornado vai embora, você sai. Aí você perdeu a casa, você fica triste? Não, a casa é segurada, você vai ganhar uma casa nova. Esse é o americano, ele paga seguro. Então, mas de onde entrou a sua... A sogra? Não, é a sogra com... Por quê? A discriminação? Porque eu não queria morar num lugar que o tornado eu ia ter que ficar entrando dentro daquele buraco. Toda pedra que eu levantei naquele lugar tinha uma cobra, eu morro de medo de cobra. Eles queriam plantar melancia, lá ia eu com eles limpar a área. Ao que eu levantava um ferro, uma cobra. Eu levantava uma pedra, uma cobra. Eu falei assim, eu não vou mais mexer nesse negócio não. Aí eu fui pescar, peguei lá... tilápia, que lá tem tilápia mexicana. Eu peguei umas 2, 3 tilápia e coloquei no ganchinho, coloquei na água e tô lá pescando. Aí eu vi um barulho na água, que eu fui olhar a cobra comendo a tilápia. Eu falei, eu não quero morar nesse lugar, só tem cobra aqui, eu não quero. E a minha sogra já tava para comprar a casa. E eu falei assim, olha, só vai desculpar, nós não vamos vir para cá não. É que você tinha que ter ficado casado com alguém da sua raça, porque ela grilou, né, que eu resolvi que eu não ia morar. E não ia levar a filha dela. Não ia levar a filha dela pra lá. Então essa foi a primeira discriminação. Que não tem um porquê, você entendeu o porquê. É que não é que ela me discriminou, é que ela queria que a filha morasse lá e eu tomei a decisão que eu não vou e ela não vai. Nós vamos ficar com os meninos lá em Oregon. E isso aí realmente aconteceu e foi difícil. Mas hoje ela já me pediu desculpas, né? Muito tempo atrás ela pediu desculpas. A segunda vez, eu era head clerk, no caminho para ser o gerente substituto do Safeway, que é uma rede, é a maior rede de supermercados dos Estados Unidos, e ela muda de nome. Nos estados é Safeway, no outro é Vons, no outro é outro nome. Mas juntando tudo, era a maior rede de supermercados.
E tem em Oregon é diferente dos outros estados. Então eu fiz um curso para vender álcool. Então lá você tem que fazer o curso na polícia 5, 6, 7 dias para você vender álcool. Então, se eu olhar numa pessoa, por exemplo, no Thales, para você talvez eu não pediria a sua identidade para checar a sua idade. Motivo da idade, cabelos brancos, alguma coisa. Eu com barba branca, o cara vai olhar em mim, não ia me pedir. Mas no Thales, você é obrigado a pedir até o cara parecer ter 42 anos de idade. Quantos anos você tem? Vender álcool, que 46. você diz álcool para beber. Você vai comprar uma bebida caixinha de alcoólica. cerveja, Caixinha de cerveja. no supermercado, eles Você te pedem o a documento. identidade, você tem que mostrar. Para você mostrar. Porque Cigarro também, né? o cigarro é a partir dos 18, o álcool é a partir dos 21. 21. Então você tem que mostrar, senão você não leva. E o empregado pode em órgão, pode ser preso se ele vender para policial, porque o policial pode estar disfarçado. Te chama Sting. Sting é uma operação para pegar você vendendo álcool, prostituição, vender droga. Blitz, igual a gente tem aqui. E aí, era um domingo, e o cara era domingo de manhã. Em Atlanta já não vendia cerveja nos domingos. O álcool era proibido, agora já vende. Mas em Oregon, o cara chegou, eu tava numa sala e a menina do caixa mandou me chamar. Apertou o botãozinho, eu vi pra gerente, lá vai eu, que no domingo eu era substituto. E aí o cara tava alcoolizado. Você não vende bebida alcoólica para quem tá alcoolizado. Por quê? Porque na hora que você pega o recibo que você comprou o álcool no supermercado e você tá alcoolizado, a responsabilidade pela sua vida é minha. Do supermercado. Se você bater o carro na esquina e alcoolizado, bateu o carro com cerveja lá dentro e o recibo tá dizendo Se ele comprou no seu supermercado. Supermercado tal, o supermercado vai pagar aquilo tudo, eu vou ser processado e eu estou ferrado. Se ele morrer, então eu vou preso, tô lascado. Isso é em Oregon. E aí o cara queria comprar cerveja alcoolizada, a menina me chamou e eu falei pra ele, falei assim, o senhor vai desculpar. Né? Só que com um acento, né? Eu aprendi inglês na Califórnia, então eu ia pra Oregon, é igual Brasília, né? Brasília e Rio de Janeiro não existe 4, você sabia disso? 1, 2, 3, 4, não existe o 4. 2 mais 2. Então ele reconheceu que você não era norte-americano. Isso, ele viu que eu não era, e aí eu falei assim, ó, você vai desculpar, o senhor tá alcoolizado, não posso, ela não pode vender pro senhor e eu não posso autorizar. E aí ele me xingou tudo, volta pro seu país, que você tá aí me discriminando, eu sou negro, blá blá blá. Aí eu falei assim, ó, o senhor vai me desculpar, minha avó é mais negra do que o senhor. Aí isso deu um problema. Né? Eu falo que a minha avó, e a minha avó era mais negra do que ele, né? Só que eu tive que provar. No outro dia ele fez uma representação, ele voltou na segunda-feira e falou assim, ó, ele me discriminou. Que ele falou que a avó dele ele é branco, ele não é branco, ele é latino, né? Porque eu não sou branco. Branco é o branco mesmo. Branco, olho azul, 2 metros de altura, totalmente diferente. E aí o gerente falou assim, William, você falou isso? Eu falei, falei. Você tem como provar? Foi, vou ter que achar, né? Aí eu tive 1, 2 dias para achar a fotografia da minha avó e aí eu provei. Então eu tive 2 momentos de discriminação que pode ser justificado. Eu moro lá há 30 anos e eu nunca sofri discriminação. Tá, a gente vai, aqui que você conversou agora há pouco, é um papo para um mês, né? Mas tudo na vida tem um limite, né? Tem o começo, meio e fim. Eu quero saber, Thales, se você, sabendo o que você sabe hoje, depois de ter vivido lá uma temporada, se você sabendo o que passou, você iria? Iria, né? Seria uma outra experiência, né? Embora eu tenha minha vida aqui, já está arrumada, não tenho mais essa ambição de ir para os Estados Unidos. As coisas acontecem conforme Deus quer. Mas se alguém me perguntar, igual você me perguntou, sobretudo uma pessoa mais jovem, em um país em que está difícil as coisas, né, para conseguir trabalho, para conseguir prosperar, eu vejo muitos jovens saem da faculdade e não conseguem se colocar no mercado de trabalho e, por um motivo ou outro, decide ir para os Estados Unidos. Eu falo, você está perdendo tempo aqui, vai logo, vai fazer sua vida. Lá
é uma faculdade. Tem outros aspectos que a gente não tem tempo de abordar aqui, mas lá forma o menino vira homem lá. Você vê muita gente saindo daqui numa situação não tão complicada, mas chega lá, você tem que calçar a sandália da humildade, descer do pedestal, fazer trabalhos que jamais faria aqui no Brasil. Você disse que lavou prato, entregou pizza, foi coisas que você não faria no Brasil. Você foi para lá já formado, já era advogado. Já. Mas fiz porque estou fora da minha zona de conforto. Paga-se consideravelmente bem. O valor que você tem ali. Não deu tempo de juntar dinheiro, gente. Não é isso, não. Mas para me manter lá estava suficiente e tal. Agora, igual o Will falou, acontece, pessoas que, dependendo do foco, dependendo da região que vá, da disponibilidade de trabalhar mesmo, prazo de 2 anos ali, já pagou as contas do Brasil, começa a juntar dinheiro. Prazo de 5 anos... é provável que tenha um patrimônio que jamais conseguiria juntar aqui no Brasil nesse mesmo período de tempo. Então, se eu estivesse mais novo, principalmente se eu fosse solteiro, então aí vocês já estão entendendo, né? Qual que é o perfil do indivíduo, né? Solteiro, porque aí você mora num quarto, eu morei numa sala, Eu dormi no sofá. No sofá há muito tempo. Dentro de guarda-roupa. O closet. Então? É aquela porta, né? Que o closet é o armário, né? Da roupa. Closet. Aí, então é uma porta corrida. Então a madeira fica aqui, você põe as roupas penduradas e normalmente embaixo vai os sapatos, né? Então o que eu fazia? Quando eu chegava, eu tirava os sapatos. Põe o colchão. Colocava o colchãozinho, a colchonete e o travesseiro e eu dormia ali. E ali eu pagava $200. Eu já paguei $500 para dormir no sofá. Mas todo mundo passava pelo corredor e ligava a luz, né? Eu tava procurando umas fotos. Quer dizer, toda manhã você saía do armário. Por aí. Então, são situações em que, principalmente a pessoa mais jovem, ela tá propensa a encarar esses desafios. Então, eu acredito que o sonho americano existe, vale a pena. Agora, você tem que abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas. Família. Principalmente, né? O brasileiro é muito passional, é muito toque, muito próximo, dramático e tal. Então, lá você vai experimentar situações que, até certo modo, você vai ficar mais frio. Mas você vai ficar mais racional. É comum você assistir em filmes que hoje todo mundo assiste no streaming, né? Filmes de todo mundo. Mas os filmes americanos, assim, o cara chega, o filho chega depois de uma temporada longe, o pai, apenas no máximo um aperto de mão. Chama o pai por nome. O aperto de mão no máximo. Mas né? Isso não é frieza. Não, claro, é forma da cultura norte-americana. Você não pode querer comparar, né? Eu mudei, em vez de falar que eles são frios, eles são privados. Uma coisa é na sua frente e na minha frente. Outra coisa é eles lá, né? Dentro da casa deles e tal. Então eu passei 7 anos longe de brasileiro. Né? Eu fiquei 7 anos com a família. Então, com a família da mãe dos meus filhos. Na cidade onde tinha 1 ou 2 brasileiros, a gente encontrava raramente. Então eu me acostumei com esse tratamento, com essa forma de viver, mas eu sei que eles são tão apaixonados quanto a gente, né? Para você ver o legado do pai, do filho, da cultura, né? O cara pode ser milionário, você vê os filhos do Obama, do Bush, entregando jornal, as filhas trabalhavam num lugar de vender donuts, você já viu isso? Né? Isso é cultura. Do primeiro emprego. O primeiro emprego do filho de um bilionário é entregar jornal, né, trabalhar no McDonald's, não é vergonha não. Agora aqui parece que o cara tem vergonha. Hoje não, mas o McDonald's aqui parece que é um lugar de rico, né? Você quer levar os filhos num lugar massa, vai no McDonald's, lá tá toda esquina, é $1. Mas você orientaria hoje um jovem para ir aos Estados Unidos? Eu torci por essa pergunta. Porque o sonho é da pessoa. Então eu tive o meu sonho, eu não posso podar ninguém do sonho dele. O calo, só ele, a pessoa sabe onde o calo aperta.
Agora, depois de uma certa idade, a gente pode aconselhar. E isso eu já faço naturalmente, no automático, por causa do trabalho que hoje eu performo, né? Eu cuido de cidadão em situação de rua, drogados, alcoólatras, prostitutas. Né? Só fazendo um parênteses. Tanto é que aparece aí que você é presidente da associação Goodwill. Né? Que quer dizer boa Will, vontade. Que é do seu nome, o Jim, que é daqui de Goiânia, mas assim, presidente da associação Goodwill. Isso. Boas Novas, porque é um trabalho de benemerência para moradores de rua, para pessoas... Não existe morador de rua, Cassim. Existe situação, cidadão em situação de rua. Situação de rua. Morador, porque o cara, depois de 1 ano, 2 anos, ele não vai mais para lugar nenhum, ele vai morar na rua. Mas aí a gente precisa entender o porquê que ele está passando por aquilo ali. Eu fui abusado sexualmente aos 10 anos de idade. Eu tenho 56. Eu só tive coragem de falar que eu fui abusado sexualmente aos 51 anos de idade. Porque até então era um estigma, era uma coisa ruim, era uma coisa que me trazia dor. Sim. Era uma coisa que uma lembrança, uma criança não merecia ter passado por aquilo por causa de uma bola de futebol. Era uma vergonha para minha masculinidade, né? O que aconteceu comigo. Aí vem aquela coisa da igreja. Eu fui coroinha, queria ser padre. Depois eu fui para a igreja evangélica, queria ser pastor. Hoje eu ando com pastor, com católico, com evangélico, com espírita. Vou no centro espírita levar comida. Não tem ninguém que faz um trabalho tão bonito igual do espírita. Então, aos 51 anos de idade, eu entrei lá no Novo Mundo, lá no lugar que a gente conversou, que eu não quero falar porque alguém pode escutar, assistir o programa, e aí a gente vai falar como é chamado. Posso falar que é o que eu aprendi. Quando eu conheci, eles falavam a favela do Novo Mundo. Sim. E uns falavam o lixão do Novo Mundo. Então ali tinha o tráfico, né, de drogas. E esse Morro do menino... Macaco. E aí esse menino dessa família, não tinha a casa, não tinha porta, não tinha janela, e eu comecei a ir para os lugares, levar comida e enfrentar a realidade. Eu já sentei na rua, o PCC já me deu bronca de sentar e ter que explicar o que eu estava fazendo ali, né? O Comando Vermelho, nas ruas de Goiânia tem Comando Vermelho, tem PCC, né? Então assim, você tá na rua, o cara chega, eu falei, cara, o que você tá fazendo aqui? Quem é você? Eu falei, quem é você? Eu falei, rapaz, não fala assim comigo não, senta aí. Aí você fala assim, eu sei o que é, onde eu tô. Aí eu sento, o cara vem conversar, e todas as perguntas que ele faz eu respondo, e aí eu falo, cara, eu moro nos Estados Unidos, eu fui morador de rua, hoje eu faço esse trabalho solidário, e eu não tô aqui para tirar ele da rua dessa maneira, te atrapalhar nas suas coisas, eu vim trazer comida hoje, posso dar comida pro cara? Aí ele pergunta mais algumas coisas para ver se eu sou um X9, um cara que vai dar latar pra polícia, aquela coisa. E ele vê que não, essa não é a minha intenção. Minha intenção é amar o próximo, igual alguém me amou um dia, me tirou das ruas. Aí esse menino, no dia que aconteceu ele ser estuprado pelo tráfico no bairro, eu cheguei no dia seguinte e esse menino estava na casa dessa mãe evangélica, 3 irmãs, 2 irmãos pequenos, num colchão só. Os 5 meninos dormiam nesse colchão. Não tinha cama, era um colchão. Não tinha fogão, era um negócio de lata com farelo e madeira, umas madeirinhas dentro. A panela, eu acho que talvez só passava uma água, e a comida ali não era ser humano. Aquilo ali não era para um ser humano. Foi aí que começou o seu trabalho? Foi aí, aí eu já estava mais encaminhado. Foi aí que eu vi esse menino que foi estuprado por um traficante. E aí ele sofreu problemas psicológicos com isso. Ele não tinha o colchão, ele pegou essa porta e tirou o trinco. E ele dormia na porta. O prato dele estava sujo de lama, estava chovendo, a enxurrada vinha no lugar que ele estava dormindo e o barro passava por debaixo da cama dele. E aquilo ali foi o que eu vivi naquele dia. Tá no Facebook, eu acho, no Facebook, eu gravei esse dia. Eu estava gravando porque essa senhora sempre orava. E eu gostava muito das orações. Eu vou na igreja evangélica porque ela, né, orava e eu me sentia tocado. E aí eu perguntei o que aconteceu com o menino. E aí ela disse que ele tinha sido estuprado. Ela não teve coragem, demorou muito para contar. E naquela hora, a dor desse menino foi 1000 vezes maior do que a minha, de ter guardado isso por 40 anos de vida.
E naquele momento eu me senti que era aquilo que eu tinha que fazer, de ajudar as pessoas, de me colocar no lugar delas. Eu entendi o que era empatia, amor ao próximo. Chega de ficar com a Bíblia debaixo do braço e gritando Jesus, Jesus, Jesus e não fazer merda nenhuma. Sair da igreja depois de 1 hora sentado e sair na porta e ter um drogado, um alcoólatra, um morador de rua, e a pessoa ignora. Esse não é o Jesus que eu acredito, essa não é a religião que eu vivo. Então aquilo ali foi uma mudança de vida drástica para mim. Então hoje eu me coloco à disposição dessas pessoas. Eu não diminui, nunca diminui. Pode entrar governo do PT, que é pro pobre, que não muda, pode entrar de governo da direita, milionários, empresário que não muda. O assistencialismo que eu vejo na rua não é aquele que quer tirar a pessoa da rua, é aquele que quer manter o assistencialismo para corrupção. E a gente precisa de uma geração nova, a gente precisa de pessoas que queiram mudar o Brasil, não com politicagem, mas com política, né? Políticas reais, políticas públicas, né? Mas tem que ajudar você, por exemplo, a associação, a Goodwill. Como é que faz? Tem um telefone, o meu telefone, né? Eu vou atender, eu vou responder o WhatsApp, 62 991 80 91 80 92 26. Esse é o meu telefone. Se você procurar nas redes sociais, você vai achar Will Jim, Goodwill, e aí você manda uma mensagem, é eu que respondo. Eu tinha aí 15 mil seguidores, eu não dava conta mais de responder as pessoas. Enquanto o mundo tá correndo atrás de seguidores e curtidas, eu fui lá e cancelei 5 mil. Porque eu tinha que dar essa assistência para as pessoas, eu não estava dando conta, então eu fechei 2 contas, né? Então, a gente vai, inclusive, colocar o telefone para que as pessoas possam fazer contato e ajudar nesse trabalho que eu, desde que eu soube que você faz esse trabalho, desde que eu te conheci, eu sinto que é uma coisa e de hoje, benemerência. Hoje a Goodwill está no meio ambiente, ela é no social. Nós já estamos com o CNPJ para o meio ambiente, plantar árvores, cuidar dos nossos rios. E nesse momento eu estou entrando com a documentação para causa animal, proteção dos animais. Ok. O Thales, alguma vez você sente saudade dos Estados Unidos? Sinto todo dia, no trânsito. Lá stop é stop, né? É bem organizado, tirando os chineses lá que são meio loucos para dirigir. Talvez porque não entende, não está escrito em chinês. Bom, já que vocês estão falando de lá, nós conversamos o tempo todo sobre os Estados Unidos. Teve um cara que foi para lá, não conhecia, não sabia falar nada, não conhecia, mas tinha um amigo lá. Aí ele queria andar, estava em Nova York, queria andar por lá. O amigo falou: olha, faz o seguinte, você anda. Depois, onde você estiver, você me liga que eu vou te buscar. Você só diz o endereço e eu vou te buscar. Eu conheço muito bem a cidade, né? Aí o cara andou quase o dia inteiro, andando. Daí ele parou num lugar, ligou pro amigo buscá-lo. E aí ele perguntou: mas onde você está? Ele olhou, eu estou aqui na rua Don't Walk. Don't walk. Eu tô aqui. Aí tava difícil isso aí. Don't walk com don't turn on red. Então, e é aí que a maioria dos brasileiros se ferram quando a polícia pega e ele esqueceu que ele se entregou na fronteira, e aí ele comete o erro de dirigir nos Estados Unidos igual ele dirige no Brasil, não respeitando as sinalizações. Ele corta o sinal, porque você pode dobrar à direita. O sinal tá vermelho, não vem carro, você vira à direita. Só que tem rua que tá escrito do not turn right on the red. Então você não pode. Tem muito, você tem que prestar atenção. Aí o cara vai e vira. Ele virou, ele se entregou na fronteira 10 anos atrás, agora a polícia pegou ele e tá lá. Ele é procurado, porque você não foi na corte. E aí você vai preso e vai deportado. E o cara chega aqui, não tem coragem de falar isso, ele fala: eu tô trabalhando, no americano não vale nada, né? Frio, não sei o quê. Então é a diferença da cultura. Respeita a cultura dos outros, aprende a ler, né? O importante é chegar lá sabendo um pouco de inglês, né? Muito importante, ajuda. Mesmo porque
porque lá também você vai ter oportunidade de estudar lá, tem as escolas lá gratuitamente. E vale muito a pena. Você chegou lá cru no inglês, sabia falar nada? Não, era aquele... good morning no máximo. As frases prontas. As coisas que... E se ele falasse... Ketchup, você falava bem, sem sotaque, né? E se falar, dependendo da situação, você não vai entender. Hot dog também você falava sem sotaque, né? Qual? Hot dog. Hot dog. E é por aí, até hambúrguer, né? Essas coisas, mas não é isso. Você passa até fome para ganhar dinheiro. Então o principal é aprender a trabalhar, é o dinheiro. Então o cara vai entregar pizza $19.90, né? $19.90. Aí o cara te dá o dinheiro e fala assim, keep the change. Aí você não sabe o que é o keep the change. Aí você vai pegar o troco, vai devolver, o cara keep the change. Então o cara tá te dando o troco. E aí você não tá entendendo o que ele tá falando. Na próxima você já vai entender. O cara já falou keep the change. Aí você já sabe. Você vai aprender nas frases. Então, né, tem de tudo. Eu tinha uma velhinha lá em São Francisco que ela sempre pedia uma pizza pequena. Essa pizza pequena custava acho que $30, 28 e alguma coisa. E ela sempre dava uma nota de 50 e mandava guardar o dinheiro. E assim eu fui aprendendo aos poucos com essas pessoas. E tinha gente que comprava uma pizza de 100 e dava $2 e eu não entendia. Então tem gente que está nos Estados Unidos. Eu quase falei, um negócio que eu já me arrependi de falar. Isso eu tenho que arrumar outra maneira de falar. Mas é tipo assim, o cara saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, mas o Brasil nunca saiu dele. Então, o Brasil tem que sair de você quando você vai para os Estados Unidos. Você tem que aprender... Andar na linha. Andar na linha, respeitar as pessoas. Não tem esse negócio de mexer com a mulher, passou, olhar a bunda da mulher, cobiçar a mulher do outro. Realmente lá a mulher vai virar, dar um tapa na cara, vai perguntar qual que é a sua, né? Então, cultura, aprenda. Não apenas aprenda o inglês. Você quer ir para os Estados Unidos... Tenta aprender o máximo de inglês. Lá você vai apanhar, mas isso vai te ajudar. Descubra verdadeiramente quem são esses amigos que estão te chamando para ir para lá. Normalmente o cara não dura um mês na mão dos amigos. A decepção é gigante, é mentira. O cara mente, tira proveito de você, põe você para trabalhar mais barato. O inimigo do brasileiro, nos Estados Unidos é o brasileiro. A comunidade mais desunida no mundo é a nossa. Pelo menos na minha experiência de 30 anos nos Estados Unidos. O iraniano abria as portas, eu sentava para comer com a mãe, com o pai no chão, não tinha mesa. O mexicano me chamava na casa dele. Nunca falou assim, nossa, aquela brasileira é feia. Não. Mas muitos brasileiros falam assim, nossa, esse povo mexicano é tão feio, baixinho, gordo, parece índio. Então, assim, desfaz da cultura dos outros. O americano é um otário, cara. Esse cara é um otário. Eu enganei já 1000 vezes. O Thales falou aqui. Quando você engana, quem está se enganando é você mesmo, né? Não é o americano. Ele está te dando oportunidade de você aprender a ser uma pessoa melhor. É você que não está entendendo. Bom, a conversa é tremendamente agradável. Thales, foi muito bom receber você aqui. Ouvir um pouco dessa sua experiência nos Estados Unidos. E o dia que você for para lá, espero que você vá como turista e com bastante dinheiro. Tá? Com certeza. Agora com esse dólar R$5 é meio difícil, vamos ficar por aqui mesmo. Mais longe é Caldas Novas e é ali. Will, foi um prazer enorme receber você, ouvir da sua experiência de cidadão norte-americano, brasileiro norte-americano, que vem, vai. Você vai voltar para lá ou não? Assim, é a vontade agora com 56 anos, 3 cachorros lá dentro de casa. Minha sogra hoje fizemos uma cirurgia de catarata no primeiro olho dela, ela tá com Alzheimer. Então a gente que cuida, eu, minha esposa, que é filha dela, a irmã Fabiane, né? E tem o pessoal na rua, tem os cães, tem o pessoal que usa droga, que precisa largar a droga, mas não sou eu que vou fazer largar, é ele que larga. Tem um pessoal alcoolizado que precisa de mais carinho. Tem umas mulheres que sofrem violência doméstica, que tem um lugar que cuida delas, que precisa do olhar da gente. Tem uns polícias safados, vagabundo, que não faz nada na rua, que precisa de gente que dá o exemplo para eles criar vergonha na cara e sumir da politicagem, porque eles não fazem política social, eles fazem politicagem. Tem um bando aí que eu posso citar nomes, mas eu não sou otário, que eu vou levar um processo, que eu posso falar para você que não vale nada, não tem ficha limpa que vai me fazer acreditar nesse negócio de ficha limpa, porque o cara tem o dinheiro, ele tem
20 anos com processo nas costas dele e ele consegue manusear os negócios e não aparecer. E o ladrão de galinha que comeu para matar a fome dele vai preso porque ele foi pego roubando. Então essas hipocrisias eu já abandonei elas, não sou um cara perfeito, quero toda manhã acordar e ser uma pessoa melhor, quero poder servir as pessoas. O lance da política está aparecendo, já corri dessa coisa da política aí. Olha, ao longo dos 15 anos que eu tô de volta aí, sei lá, umas 6, 7 eleições, porque não é de 4 em 4, aqui é de 2 em 2, né? Então, assim, é um amarrado no outro, é o prefeito e o vereador tentando amarrar o senador e o prefeito e o governador, e a gente fica perdido nisso. Mas eu quero dizer para você que o Brasil continua sendo um lugar maravilhoso, de pessoas fantásticas, principalmente as mais pobres, né? Não desmerecendo as pessoas que têm dinheiro, mas eu acho que aquela coisa que a gente falou de tá quebrado, tá sem dinheiro e tá com um carro novo, essa coisa não precisa, né? A gente precisa admirar a pessoa, não Sim. pela roupa, mas pelas atitudes, né? Então, muito obrigado por ter me trazido aqui, falar da Goodwill, rever o Thales, que a gente não planejou isso, né? Encontrou. Eu não acredito em casualidade, é Deus que colocou junto, quem sabe ele vai virar um doador aí da Goodwill para ajudar as pessoas, ou apresentar amigos, né? Você, quando precisar de alguém para falar a verdade, me chama, não sei mentir, sei aumentar um pouquinho. Mas para quê? A energia é a mesma, né? A energia de fazer errado e fazer o certo é a mesma. O preço é o mesmo. O de falar a verdade, de falar a mentira, é o mesmo. Então, vamos fazer do Brasil o país que a gente quer, né? Parar com as brigas políticas, com as diferenças religiosas, que o Vila Nova e o Goiás parem de matar os torcedores, né? E que a gente saiba amar Jesus Cristo acima de todas as coisas, e que a gente respeite o Buda, que a gente respeite Alá, o ateu, né? Eu amo falar de Jesus Cristo para ateu. Amo. Uai, se eu for falar para evangélico que tá o dia inteiro na Bíblia, sabe de cor salteado os negócios, eu não sei, eu vou passar vergonha. Eu falo para ateu, é melhor. Falo para um ateu, é melhor. Quem sabe eu não consigo fazer ele, né, virar um cristão. Mas é isso aí. Obrigado. Thank you very much for having us here, and I enjoy a lot. Muitas graças, boa noite a todos vocês. Aprendi isso lá nos Estados Unidos e é maravilhoso aprender outra língua e principalmente a cultura dos povos. Foi um prazer tê-lo aqui também. Obrigado. Falando isso daí, sucesso no seu Goodwill. Sucesso seu é o sucesso das pessoas para quem você tem um olhar caridoso. Não é para mim, tá? Não é para mim. E para você que esteve conosco nessa conversa, ouvindo, se ela serviu para você tomar alguma posição na vida, ou pelo menos para se ilustrar, ver como é que é fora, o que você perdeu, ou o que você não perdeu, deixou de sofrer por um sonho que você tinha e não realizou, e viu que não era aquilo que você queria, se serviu para isso também, muito bom, ótimo. Por você ter nos acompanhado, me deixou tremendamente honrado, espero que seja digno dessa sua companhia no nosso próximo encontro aqui no Pode Tudo. Pode, 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 pode tudo. Pode, 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 pode tudo.